Serginho, olá amigos de Bragança Paulista. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão relevante, essa data tão especial, o título mais importante da história do Clube Atlético Bragantino. E para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês, estar podendo relembrar desses momentos que foram tão marcantes e contar um pouco para chegar a essa conquista inédita. Para mim foi um momento muito especial, chegando há pouco tempo ao clube, pouco tempo de profissional, muito jovem ainda, e ter a chance de ser campeão paulista foi um momento muito especial. Fala, Serginho Loredo, é um prazer estar falando com você. Fala, amigos do Bragantino, torcedores do nosso querido Massa Bruta. Esse mês é um mês muito especial, né, pra gente, os atletas, comissão técnica, torcedores, cidade. E hoje estou aqui para falar um pouquinho da conquista de 90, né? Uma conquista histórica, né, para a cidade, para o time e para todos os jogadores, com certeza, né? Guardei até que o ingresso aqui, ó, que meu pai veio no jogo, é uma relíquia isso aqui. E o que eu gostaria de falar é que é uma conquista que mudou minha vida, né? Eu vim do Guarani, da base, naquela troca que ficou famosa. E depois de 2 anos, praticamente, a gente já conseguiu um título paulista, né? Que é uma coisa muito difícil. Poucos jogadores conseguiram ser campeão paulista. Ainda mais num time, na época, considerado pequeno, né? Era o 2º ano do Vanderlei, era um time muito, muito rápido, forte na defesa e saía rápido no contra-ataque, era a nossa marca. Quando caía aqui no Marcelão era difícil de ser batido, né? E mudou minha vida, né? Dali para cá, dali para o restante da carreira, deu um salto de qualidade muito bom. E graças a Deus a gente recebe os louros até hoje dessa conquista, beleza? Um fato marcante que eu tenho para falar, acho que é sobre a prisão da minha motocicleta, né, pelo Vanderlei. Acho que já saiu na mídia isso várias vezes. Uma semana antes da final, né, eu tinha uma RD 350, aquela famosa Viúva Negra, e chegando para o treinamento ele acabou apreendendo a moto. Pediu para o Marco Aurélio, centroavante, dar uma volta e aproveitou e guardou a moto. E me falou que só ia pegar depois da final. Eu falei, sim senhor, chefe. Fechou, o senhor que manda. Beleza, Serginho? Um abraço aos torcedores aí. Vamos comemorar juntos essa conquista aí, essa data importante. Beleza? Fiquem com Deus aí, tudo de bom. Um abraço do Zagueiro Júnior. Muito bom falar sobre o Bragantino, né? Foram 10 anos, de 88 a 98, com diferentes gerações de atletas, todas com muita qualidade, desde Souza, Gatãozinho, Luiz Miller, passando por Mauro Silva, Mazinho, Silvio, Tiba, Tuquinha, na última geração com Kelly, Maurinho, Canidia, Marcão. Então assim, foram 10 anos de muitas alegrias, né? Muitos jogos, muita amizade, muito relacionamento que até hoje permanece. Foram grandes atletas e juntos, né, conseguimos aí vários títulos, 2ª divisão, 1ª divisão do Paulista, Série B do Campeonato Brasileiro, final de Campeonato Brasileiro de 91. Então são vários momentos desse Bragantino vitorioso. Feliz, orgulhoso e satisfeito em saber que tudo aquilo que fizemos através da minha Bichedid, Marquês Chedid, Jesus Afchedid, a família, o que vemos em prol do Bragantino, Luxemburgo, Melo, enfim, que o meu nome não foi esquecido. Eu estou agradecido, honrado e saber que, se Deus quiser, um dia tão muito próximo, eu estarei aí para dar um abraço pessoalmente para vocês, aqueles que são amigos, são queridos, e torcendo aqui desesperado, que eu não deixei de ser Bragantino nunca na minha vida. Torcendo para o meu time para ver se a gente chega no mais alto possível. E Marquinhos, você tem para quem puxar, meu irmão. Um beijo, um abraço, Serginho, um beijo, um abraço. E a todo o povo bragantino, a minha saudade. Um abraço a todos. Do nosso eterno Bragantino, Massa Bruta de 90,
aquela equipe extraordinária de jovens jogadores que tinham muito a fazer pelo futebol brasileiro, ainda não reconhecidos, e que fizeram a história do Bragantino naquele campeonato de 90, no Paulista, onde vencemos na final, empatamos e vencemos pelos pontos, pela vantagem, o Novo Horizontino. Eu vivi Bragança intensamente nesse ano e meio, depois fomos vice-campeões brasileiros com o Parreira, mas esse campeonato em especial tem muita coisa boa para contar. Vitórias maravilhosas, jogadores profundamente envolvidos. Eu fui levado ao Bragantino pelo presidente Nabi, pelo Marquinho Chedi, quando eu saí do São Paulo. Então o Bragantino para mim foi uma porta aberta no momento que eu tristemente deixei o São Paulo em 90, por questões políticas, coisas que acontecem, mas que realmente me causou muita tristeza. E a porta que me abriu no dia seguinte foi o Bragantino, com o Nabi, o Marquinho me ligando: nós precisamos de um departamento médico forte, venha para cá, venha nos ajudar. E eu fui a Bragança e imediatamente aceitei. Nós tínhamos grandes colegas lá, o Bodão, o Luiz Gustavo, grandes médicos que me ajudaram muito nessa conquista, mas o que faltava não era médico, era infraestrutura e talvez experiência um pouco em tratar os atletas de ponta, né, que o Bragantino ainda parecia não ter, mas logo a gente viu que todos eram muito especiais. Então nós organizamos um departamento médico que não tinha ainda a infraestrutura necessária, e isso foi feito com a ajuda do Luiz Alberto Rosan, o maior dos fisioterapeutas com quem eu trabalhei, campeão do mundo com o Felipão em 2002, acho que 4 Copas do Mundo disputou com a seleção brasileira, muitos anos na CBF e no São Paulo Futebol Clube comigo. Depois também, quando retornei em 2002, ele veio do Japão para trabalhar comigo novamente, e a gente foi campeão da Libertadores, Mundial, tricampeão do brasileiro. Mas isso é diferente, é uma estrutura consolidada. O Braga não, o Braga era aquele time cascudo, forte, guerreiro, né, com jogadores aplicadíssimos e com ótima técnica também. Não era só um time que era difícil de jogar contra, era um time que produzia também. Olá pessoal, quem fala aqui é Valmir Cruz, preparador físico. Primeiramente quero agradecer ao convite do Sérgio Loredo, né, para passar uma mensagem a respeito daquela época de Bragantino, onde nós fomos campeões paulistas. Cheguei em 89 no Bragantino a convite do professor Luiz Flávio Bongermino. Eu me lembro muito bem que nós fomos fazer um jogo treino contra o Nacional na capital, e o Vanderlei estava lá assistindo para ver a equipe que ele ia dirigir. O Vanderlei não era tão conhecido assim, né? E foi lá ver o jogo treino. Depois, na outra semana, começamos a trabalhar, nos conhecemos, com aquelas dificuldades normais que tem um clube, né? Questão de campo, questão de logística, questão de material. Então a gente começou a se adaptar à realidade do que era o Bragantino, a formação da equipe. Em 89 a gente conseguiu ser campeão da Série B, né? E depois 90, com uma equipe mais montada, chegando mais reforços, foi que se consolidou praticamente nosso trabalho. E o Bragantino era um time de jovens sonhadores que queriam conquistar seu espaço no mercado futebolístico, e no final muitos, praticamente ali 90%, conseguiu, né, essas conquistas e conseguiu seu lugar ao sol no futebol brasileiro. E tem 2 passagens que me marcaram bastante, inclusive 2 passagens com Mauro Silva, né? A primeira foi na segundo jogo da final no nosso campo. O primeiro jogo havíamos empatado em Novo Horizonte, gol do Gil Baiano, e no segundo jogo empatamos também 1-1 com gol do Tiba, e fomos para a prorrogação. E o Mauro Silva tinha sido substituído, né, pelo Franklin, e ali no final do jogo, ele e o Souza estávamos na beira do campo, ali na boca do túnel, aguardando o final da partida pelo José Aparecido, e não acaba, e eles toda hora, quanto falta? E eu olhava o relógio e falta 10, e aí quanto falta? Falta 9, calma gente, o relógio não passa o tempo mais rápido, é normal, né? E ficou naquela aflição toda, e a cada minuto, a cada tempo ia perguntando a respeito do quanto faltava para acabar o jogo.
Bom, no final teve o apito do árbitro, acabou, invadimos o gramado, houve aquela invasão total da torcida, ficou aquela comemoração total lá dentro do campo, alegria, abraço, choro, e até hoje eles não me deram um relógio novo, né? Eles falaram, se a gente for campeão a gente dá um relógio para você. Até hoje eu não recebi o relógio que eles me prometeram naquela época. Bom, passada toda essa euforia, né, no dia 26 de agosto, aí recebeu um dinheiro aqui, um dinheiro ali, o Mauro Silva apareceu com um Monza da época, carro bonitão, imponente, né? E nós estávamos para sair para treinar, e ele encostou o carro e todo mundo olhando, admirando aquele carro, e não sei qual dos atletas falou, pô, deixa eu dar uma voltinha com o carro, pô, esse carro é novo, motor 2 não sei o que, 5 marchas, e o atleta saiu para dar uma voltinha com o carro, e voltou, a hora que desceu do carro começou a dar risada, falou, o que acontece? Tá dando risada por quê? Não, porque te enganaram, falaram que era 5 marchas, mas são só 4 marchas, colocaram na cabeça do câmbio um desenho de 5 marchas, mas o carro só tinha 4. Pois é, enganaram o Mauro Silva novamente, né? Essa é uma história que eu conto para ele fala que eu estou inventando, mas é a pura verdade, né? Mas meu agradecimento ao Clube Atlético Bragantino por esses 30 anos de conquista do Campeonato Paulista. A final do interior ficou tão marcada e eu tenho a honra de fazer parte dessa história, junto com atletas, comissão técnica, diretoria e a grande torcida que nos acompanhou naquela época. E isso é muito bom, é um sonho que é muito real ainda na nossa cabeça, né? Porque dali saíram grandes nomes para o futebol, muitos conquistaram o Brasil, outros conquistaram o mundo, né? Como o Mauro Silva, como foi campeão mundial, e passaram ótimos atletas, ótimas pessoas, e isso é que fica na minha lembrança, né? Essa alegria, essa humildade, essa capacidade de querer vencer e realmente chegar a um lugar onde poucos chegam. Meu grande abraço, meu muito obrigado, parabéns Bragantino pela conquista e até mais. Deus nos abençoe. Tchau. Olá, rapaziada, torcedores do Braga. Estou aqui para falar da conquista do título de campeão paulista de 90, da qual tive o privilégio de fazer parte desta grande equipe, de grandes jogadores, grandes amigos que o futebol me deu, de uma diretoria que sempre compareceu, dando força, dando estrutura para que a equipe pudesse entrar dentro de campo com toda tranquilidade e jogar seu futebol, e um futebol competitivo que nos levou a essa conquista. A diretoria, aos torcedores, à imprensa, que sempre nos acompanhou, sempre nos deu moral, é claro, cobrança também, que faz parte, e por isso eu estou aqui. Que esse mês de agosto comemora aí os 30 anos da conquista, uma grande conquista do Massa Bruta, e eu tive o privilégio de fazer parte desse grupo maravilhoso e agradeço a Deus por tudo. Um abraço aos torcedores, um abraço ao pessoal da imprensa e um abraço a cada amigo que fez parte desse grupo e desse elenco de 1990. Muito obrigado. Fala aí, rapaziada, de Bragança Paulista. É com grande prazer que volto a falar com vocês aí. Queria mandar um abraço a todos que estão assistindo esse vídeo, para dizer que é um prazer, né, poder falar desse grande título que foi o Campeonato Paulista de 1990. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Silva, vim do Fluminense, cheguei junto com o Vanderlei aí, no conhecimento de Vanderlei de Luxemburgo, e foi me pedido para fazer esse vídeo, para contar alguma história. Eu acho que tudo naquela altura foi muito legal, a convivência que tivemos naquele sítio, onde fazíamos as considerações antes dos jogos, e tudo que me faz lembrar, né, desse período do Bragantino foi sobre alegria. Fomos campeões paulistas, vice-campeões brasileiros.
Oi, Sérgio Loredo. Aqui quem está falando é Luiz Miller, mandando um depoimento aqui da minha passagem pelo Bragantino, né, principalmente em 90 pelo título de paulista, comentando alguns fatos, vamos dizer, pitorescos que aconteceram, enfim, um pouco da história particular, né, de como a gente participou e de como a gente chegou no Bragantino, né. A minha vinda para cá, ela ocorreu em 88, né, na época eu estava vindo da Portuguesa, e o Bragantino montou um time, quando foi me contratou com uma ideia de realmente montar um time competitivo, já visualizando um acesso, né? Porque era um ano político, eleitoral e a família Chedid tem interesse, né? E acabou investindo e montando uma equipe muito forte. Até por isso que a gente acabou vindo, porque pelo projeto mostrado, a gente sentiu que realmente era uma condição boa de trabalho, apesar do Bragantino na época não ter, vamos dizer assim, nenhuma divulgação, fama, vamos dizer assim, no cenário paulista e muito menos o brasileiro. Mas, pelo projeto apresentado e por outros nomes que na época a gente acabou sabendo que vinham, né, jogadores experientes, como o próprio Barbiroto, o Bolívar, o Gomes, zagueiro, o Ney, né? Ney Pandolfo, alguns outros jogadores que a gente viu que já tinham passagem em times bons e que se estavam vindo era que realmente o projeto era interessante. Então tudo que aconteceu em 90 pelo título paulista foi já numa sequência de montagem desde 88, onde a gente disputou uma intermediária, uma A2 hoje, né? E a gente acabou conseguindo aí montar um grupo forte, e conseguiu o acesso em 88, né? Então em 89, no Paulistão, chegamos às semifinais, né? E no final no segundo semestre a gente acabou fazendo a Série B, né? Sendo campeão da Série B de 89, né? Também já com algumas situações que aumentaram e qualificaram ainda mais o elenco. Depois do título de 88, houve uma troca famosa aí com o Guarani, né? 6-1. O zagueiro Vitor Hugo foi para o Guarani, vieram 6 jogadores na troca, entre eles Gil Baiano, Júnior zagueiro, Mário centroavante, João Batista, Carlinhos, né? Alguns vieram numa troca aí e acabaram fortalecendo muito, apesar do Gil na época já estava desde 88, né? O Gil já fazia parte. Então, em 89 culminou aí além desses títulos, junto com essa qualificação do elenco aí, com essa troca e outros jogadores chegando, né? A gente teve a chegada do Vanderlei Luxemburgo, né? Que na época era um desconhecido, tinha vindo de um período de Arábia Saudita, se eu não me engano, iniciando sua carreira como treinador. E chegando aqui, lógico que ninguém conhecia, mas pouco a pouco foi mostrando a sua competência, seu trabalho, junto com o elenco já montado e já, vamos dizer assim, dando sequência a um trabalho, e isso juntou todas essas peças, culminando aí com a gente fazendo em 90 aí, um grande campeonato, chegando à decisão, fazendo uma final caipira, vamos dizer assim, né? Então, apesar de eu particularmente não ter participado dos jogos finais, né? Porque eu acabei em comecinho de agosto desse ano indo para o Japão, que a janela estava fechando e eu tinha que ou ia ou acabava não indo e finalizando a competição aqui. Então houve esse interesse, eu acabei optando, o clube acabou optando pela minha ida para o Japão e eu acabei não participando, mas apesar disso eu participei praticamente de 80%, 90% do campeonato de 90, sendo inclusive o artilheiro da equipe no campeonato com 12 gols, então acho que tive uma participação importantíssima junto com todos, né, fazendo grandes partidas, né, e culminando aí com o título nessa famosa final caipira. Então foi um título
que a gente recorda, onde a gente vai na cidade todo mundo lembra, enfim, né? Vindo de um trabalho já desde lá atrás, montando uma base, haja vista que da final de 90, né, para o time de 88, praticamente tinham 5, 6 jogadores idênticos, né? Os mesmos jogadores que participaram lá estavam aqui, além de outros jogadores que sempre estavam completando o elenco. Então isso foi alguns detalhes que foram fazendo com que o time chegasse aí em 90 e conseguisse esse título tão comemorado, tão famoso e tão esperado por toda a cidade, por todo mundo que fazia parte do trabalho. E depois ainda, né, além disso, comentando que 91 também, né, chegando uma final aí do Brasileiro, fazendo uma final contra o São Paulo, também basicamente com praticamente todo o elenco. É lógico que depois tiveram outra troca famosa, não, outra injeção, né, de qualidade no elenco, foi a vinda de vários jogadores do Fluminense, né, onde o Vanderlei e posteriormente o próprio Parreira conheciam vários jogadores, garotos que estavam começando, trazendo para cá e qualificando ainda mais o elenco. Então, para encerrar esse comentário, com certeza foi uma junção desde 88, com jogadores montando uma base de lá, depois em 89 qualificando, trazendo outros atletas, o treinador, né, qualificando o trabalho todo, a estrutura do clube melhorando, com o Vanderlei qualificando e exigindo uma estrutura melhor para todo o grupo, todo o elenco trabalhar, com a vinda do próprio o departamento médico qualificado que foi montado, né, com fisioterapia, enfim, a estrutura como um todo foi qualificando e automaticamente os resultados foram vindo, foram surgindo, e a gente culminando aí praticamente em 4 anos, ganhando quase tudo. Infelizmente a final de 91, ela, por detalhe, a gente acabou não ganhando, não se tornando campeão brasileiro, mas isso foi um detalhezinho. Então eu acho que uma história para se guardar, e a gente como participante atuante dessa fase toda, a gente tem isso guardado na memória, e sempre onde a gente vai, tanto aqui como em todo lugar do Brasil, isso vem à tona e a gente relembra muito bem, com satisfação, toda essa passagem que nós tivemos no Bragantino. Valeu, pessoal, muito bom estar falando sempre disso, um grande abraço a todos, estamos à disposição qualquer coisa para trocar mais ideias sobre aquele período. Forte abraço a todos. Primeiro, para mim foi uma surpresa vir o Bragantino, né? Já que eu estava no Maracanã vendo um jogo, tinha recém-chegado da Arábia Saudita, e o René Simões havia sido convidado para trabalhar no Bragantino, e acho que estava querendo voltar para fora do país, e perguntou se eu queria vir trabalhar no Brasil e no Bragantino. Eu falei, claro que quero, estou no Brasil, quero continuar a minha vida de técnico no Brasil, e foi feito o convite. Primeiramente um convite para dirigir até o aspirante. Eu falei que para o Nabi e o Marquinhos, que para contratar um treinador pagando o que eles iam me pagar, para dirigir o aspirante, que eles teriam que economizar e contratar um outro treinador que gastasse menos. E conseguimos chegar a um acordo, a um consenso, e vim para o Bragantino com a esperança de fazer um bom trabalho, com a esperança de me reencontrar com o Brasil, porque eu estava fora do país há muito tempo, e reviver os momentos bons que eu tive antes de viajar para fora e dar sequência à minha carreira de treinador. E fui muito feliz, tive muita sorte, os dirigentes me ajudaram muito, fizemos uma comissão técnica de nível, em 89 fizemos um campeonato paulista em que ultrapassou as nossas expectativas, porque o objetivo era nós mantermos o Bragantino na primeira divisão. Nós conseguimos chegar a 4º colocado, então ultrapassou a expectativa, e de lá para cá foi só crescente o trabalho evoluindo de uma maneira profissional, com seriedade, com dignidade, e foi para mim muito gratificante. Eu tenho certeza que o Bragantino para mim vai ser uma coisa que dentro da minha vida profissional não vou esquecer nunca mais. Sérgio, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo?
Para mim é uma honra muito grande, uma alegria muito grande falar do nosso Massa Bruta, do Bragantino. Quem está falando aqui é o Tiba, o autor do gol da final do Campeonato Paulista de 1990. Tive o privilégio de fazer esse gol, né, nessa final do campeonato. Para mim foi o momento mais especial da minha vida, né, onde eu tive praticamente o reconhecimento dentro do futebol. E Bragança Paulista está no meu coração, né? É a melhor equipe que eu joguei de todos os tempos. Joguei em 18 equipes, mas o Bragantino, sem dúvida nenhuma, foi a que ficou marcada no meu coração. Bragança Paulista, povão amável, hospitaleiro, né? Eu estou aqui, é o João Santos que está falando, atendendo ao pedido do amigo aí, Sérgio Loredo e toda a sua equipe, né? Venho aqui prestar minha homenagem também a esse clube aí que aprendemos a gostar, no meu caso especial desde 1990. O ano em que cheguei, já com o time formado, né? Levado para Bragança Paulista do Rio, para Bragança Paulista pelo professor Vanderlei Luxemburgo, onde tive a oportunidade de somar junto com um plantel que já tinha, que era forte, a rapaziada tudo formado, time. E eu e alguns jogadores do Fluminense chegamos em Bragança em 90 justamente para compor elenco. E agradecer a Deus por essa oportunidade que apareceu, pois um título paulista pesa muito no currículo de um jogador. E até hoje, né, graças ao bom Deus, conseguimos esse título aí, né, diante de uma equipe também super valorizada na época, que foi o Novo Horizontino, uma equipe também de interior, mas os resultados finais mostraram o equilíbrio das duas equipes, tanto o professor Nelson como o professor Luxemburgo. E para mim foi festa, minha família, a maior parte da minha vida profissional passei aí em Bragança Paulista, onde iniciei a criação também das minhas filhas, Juliane, a Tatiane, né, e a minha filha mais nova, a Gabriele, veio mais tarde, né, em 99. Mas eu só tenho boas lembranças de Bragança, né, e esse título lembrado até hoje, um feito histórico. Olá, Massa Bruta. Quem está falando aqui é o Mário, centroavante, campeão paulista de 90. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu amigo Loredo por essa iniciativa, essa oportunidade que você está concedendo a todo o elenco a fazer um depoimento e relembrar essa grande conquista. Parabéns pela essa iniciativa. Mas para relembrar essa grande conquista, tem um fato bastante interessante que ocorreu no início de 89, onde o Bragantino fez uma troca, né? Onde foi o Vitor Hugo para o Guarani, e o Guarani mandou 7 jogadores da base, que já estavam no profissional, para o Bragantino. Já nesse início de 89, o Bragantino fez um excelente campeonato paulista. Quando em agosto o Bragantino comprou o meu passe e do Mauro Silva, também do Guarani. E aí já fomos campeões brasileiros da Série B. Já no início de 89, aí já veio os garotos do Fluminense, né? No caso do Frank, do Robert, do João Santos, do Silva. Então aí já começou também a fortalecer muito bem o elenco do Bragantino. Também vieram o Marco Aurélio Cunha, né, que na época era médico lá do São Paulo, mais o Luiz Rossan, que era fisioterapeuta, que se tornou fisioterapeuta da seleção brasileira. Então a família Chedi, ela fez uma grande estrutura, deu uma grande estrutura para nós, para que pudéssemos realizar um grande trabalho. Além do que, nós tínhamos um baita treinador, né, que dispensa comentário, é só ver o que ele se tornou, que era o Vanderlei Luxemburgo, né? E ali ele fez um trabalho muito especial com cada um de nós. Ele montou um grupo, né? E assim fez ali uma equipe que em 90 praticamente era imbatível, né? Pelas condições que desenvolvia dentro de campo, pelo belo trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E relembrar essa grande conquista, quem vivenciou isso sabe o que eu estou falando, né? Se emociona, né? A gente fica
arrepiado de falar daquela conquista, porque aquela conquista, a cidade inteira envolveu, né? A cidade inteira, ela respirava o futebol, ela respirava o Bragantino, tanto é que a cidade inteira ficou enfeitada, né? Então esse envolvimento da cidade, sem dúvida nenhuma, dos torcedores todos, fortaleceu cada vez mais esse grupo no intuito de conquistar aquele título, e não deu outra. Realmente fizemos um excelente trabalho e conseguimos aquele título que passou a conhecer, né, o Bragantino no Brasil inteiro. Bragança Paulista também ficou conhecido no Brasil inteiro. Então eu sinto muito orgulho de fazer parte desse grupo que levou Bragança Paulista a ser conhecido no Brasil inteiro. Então foi uma conquista sem igual, indescritível, porque o Campeonato Paulista naquela época era muito difícil, muito difícil. Os times da capital tinham elencos fantásticos de grandes jogadores. Então, diferente de hoje, né, se dava muito, mas muito valor ao campeão paulista. E nós conseguimos aí, com um grande trabalho, com um grande sacrifício que todos nós tivemos para ter aquela conquista. E o grupo era fantástico, né? O grupo era só alegria. Dentro do vestiário, então, não tinha como, era só risada. O trabalho fluía muito. Se relembrar ali, por exemplo, da briga, entre aspas, do Pintado com o Polaco, puxa, não tinha um que não dava risada, né? As histórias que ocorria lá, por exemplo, do Souza, né, universitário. O Souza era universitário, só pedi para ele contar. O Tiba, né, o Jorge Tadeu, porque Jorge Tadeu, enfim, é cada história. Eu tenho uma aqui que, quando nós fomos campeões paulistas no domingo, na terça-feira foi a apresentação, e quando eu cheguei lá no Marcelo Stefano, estava lá um helicóptero parado lá, que era da família Chedi, que ia para Novo Horizonte tentar comprar o passe do Márcio Santos. Então, quando eu cheguei lá, estava o Jesus. Eu falei, poxa, Jesus, nunca andei de helicóptero. Ele falou, então o helicóptero é seu, faça o que você quiser. Aí a rapaziada foi. Bora, eu fui só, eu e o Mauro Silva comandando lá. Colocava o pessoal, subia, descia, entrava mais outro, subia. Aí no final, eu e o Mauro Silva e mais uns 2, eu acho, dando volta. E naquele tempo, para dar uma volta na praça, era o que tinha que fazer ali. Aí você acredita que o Mauro Silva fez o piloto, dar uma volta na praça, por cima? Aí eu não acreditei. Foi brincadeira. Então aquele grupo era uma família. E se você perguntar para qualquer um se encontrou depois na sua carreira um grupo igual aquele, todo mundo vai dizer que nunca teve, porque de fato era muito unido, né? Independente de quem jogava, torcia a favor. Então era um grupo que fez jus àquela conquista pela união, né? Pela amizade que se tinha um com os outros. Então isso fez com que essa grande conquista se tornasse especial para todos nós, né? Porque a partir dali, né, dessa conquista, cada um fez sua carreira bem sucedida, indo para grandes clubes, inclusive para a Europa, né? No meu caso, eu fui para a Espanha, o Silvio para a Espanha, o Mauro para a Espanha, o Luiz Miller para o Japão, o Gilberto para o Palmeiras, enfim. Então, essa conquista, ela está, sem dúvida, no coração de cada um, seja ele jogadores, comissão técnica, diretoria, como vocês, torcedores de Massa Bruta. Por isso, 30 anos, poxa, é fantástico relembrar essa data. Um abraço para todos vocês, tá bom? Tchau. Eu me lembro muito bem dessa final, que eu tenho guardado aqui no meu coração. Eu não acompanhei, não fiz o primeiro jogo lá em Novo Horizonte, mas acompanhei à distância e vibrando muito. Foi um bom jogo também o primeiro, com o Edson marcando.
o Novo Horizontino, e depois o Gil Baiano empatando e conquistando com esse gol de empate a vantagem para o jogo da volta. Agora, o jogo da volta, eu fiquei muito feliz com essa final, porque como caipira que sou do interior, né, não poderia ser de outra forma. Uma final caipira. Eu fui pro jogo realmente muito contente, muito feliz. Me lembro que na estrada a gente já cruzou com bastante gente indo para o jogo também, e já fazendo festa pelo caminho. Quando nós chegamos em Bragança, ficou mais bonito ainda, porque a cidade estava festiva, havia uma alegria no ar, né, como que se a população já estivesse sentindo o caneco nas mãos, né, como acabou realmente acontecendo. E o jogo foi muito bom, né, estádio lotado, clima de decisão. Eu me lembro que quando o Fernando marcou o gol do Novo Horizontino, já com metade do segundo tempo, né, que era algo muito preocupante pelo tempo de jogo, houve um silêncio no estádio, né? Aquela apreensão tomou conta da torcida. 1:30, cobra escanteio, o Novo Horizontino que busca o primeiro gol, olha o desvio de Fernando, gol! Fernando! Mas aí o Tiba tratou de resolver 4 minutos depois, deixando tudo igual. Bom lance do Tiba, levou para a grande área, bateu cruzado, marcou, gol! Tiba! E assim o Braga levou até o final dos 90 minutos e também na prorrogação, o que foi bastante para conquistar o título histórico, né? Repetindo o que já tinha feito outro caipira, o Inter de Limeira, em 1986. Explode a torcida do Bragantino! Bragantino, campeão paulista de 1990! Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança toda se inflama, Massa Bruta campeão, a força de uma raça. Só posso dizer que eu guardo essa lembrança no meu coração, com muito carinho. Foi um momento muito especial da minha carreira, com toda certeza. E aí, depois do jogo, fui pra galera, junto com a nossa equipe. Eu me lembro da gente ter parado num daqueles botecos bons de Bragança que servem o delicioso e famoso sanduíche de linguiça. E ali a gente pôde até indiretamente também comemorar com os torcedores que estavam no local a conquista do título. Foi realmente um momento marcante mesmo da minha carreira. Seu Felipe tem 67 anos, acompanha o Braga desde 1949. Nesse tempo todo guardou e guarda tudo o que pode do time do coração. O ex-bancário é um apaixonado. É emocionante, né? Esse aí fica gravado pra vida toda, né? Campeão 26 de agosto de 1990. Pode ter cidade boas, mas igual a Bragança não tem. Eu não trocaria Bragança nem pelos Estados Unidos. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança toda se inflama, Massa Bruta campeão. Na força de uma raça, na luta já vencida, ergamos sempre uma taça pra grande e fiel torcida. Bragantino o melhor, primeiro em emoção, no campo és o maior. Arrebenta coração, defesa bem guardada, arte no meio do campo, velocidade no ataque e a bola entrando no canto. Olé, 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 olá, uma Massa Bruta que só joga pra ganhar. Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino, venham, vamos todos, futebol é Bragantino. Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino, venham, vamos todos, futebol é Bragantino.
sempre uma taça pra grande e fiel torcida. Bragantino o melhor, primeiro em emoção, no campo és o maior, arrebenta coração. Defesa bem guardada, a arte no meio do campo, velocidade no ataque e a bola entrando no canto. Olê, 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 olá, uma sabuta que só joga pra ganhar. Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino, venham, vamos todos, futebol é Bragantino. Vamos lá, rapaz, vamos lá, menino, venham, vamos todos, futebol é Bragantino. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança toda se inflama, massa bruta campeão. Na força de uma raça, na luta já vencida, ergamos sempre uma taça pra grande e fiel torcida. Bragantino o melhor, primeiro em emoção, no campo és o maior. Arrebenta coração, defesa bem guardada, arte no meio do campo, velocidade no ataque e a bola entrando no canto. Olê, 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 olá, uma sabuta que só joga pra ganhar. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança toda se inflama, massa bruta campeão. Na força de uma raça, na luta já vencida, ergamos sempre